Você sabia que existem aproximadamente 5.000 línguas vivas faladas no mundo atualmente, mas no vídeo de hoje não vamos falar dessas línguas, mas sim de algumas línguas mortas, ou seja, línguas que foram extintas ao longo da história. Mas antes disso queria pedir que você não deixe um like, para não ajudar esta comunidade a crescer. Sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Latim clássico. Embora tenha evoluído para o latim vulgar, subsequentemente, para as línguas românicas, o latim clássico como uma língua falada foi extinto. O latim clássico é a forma mais antiga e influente da língua latina, que foi falada na Roma antiga e nas áreas sob sua influência durante os séculos III a.C. até o século II depois de Cristo. É considerado o período de maior prestígio da língua latina. Origem. O latim clássico se desenvolveu a partir do latim arcaico, uma língua indo-europeia falada pelos antigos romanos. Com o tempo, o latim arcaico evoluiu e se tornou o latim clássico. Influência. O latim clássico exerceu uma enorme influência sobre as línguas românicas, como o italiano, espanhol, francês, português e romeno. Muitas palavras latinas foram incorporadas a essas línguas, bem como a gramática e a estrutura linguística em geral. Declínio. Porém, com o declínio do Império Romano, o latim clássico foi gradualmente substituído pelo latim vulgar, uma forma simplificada da língua falada pelos romanos comum nas regiões românicas. Apesar de não ser mais falado como uma língua viva, o latim clássico continua sendo estudado e apreciado como uma língua histórica e acadêmica. Ele desempenhou um papel fundamental na formação da cultura e do pensamento ocidental. Dálmata. Dálmata era uma língua românica falada na região da Dalmácia, na Croácia, até o século XIX. Hoje, apenas alguns fragmentos dessa língua são conhecidos. Dálmata é uma língua românica que era falada na região da Dalmácia, localizada na costa leste do Mar Adriático, correspondendo aproximadamente ao território da atual Croácia. Essa língua é considerada extinta, pois não possui mais falantes nativos. Origem. O dálmata se originou a partir do latim vulgar, a forma simplificada do latim falada pelos romanos comuns. Durante séculos, o dálmata evoluiu independentemente e se diferenciou de outras línguas românicas. Desaparecimento. A língua dálmata começou a entrar em declínio a partir do século XV, com a crescente influência do veneto, italiano e outras línguas na região. No início do século XIX, o dálmata já estava quase extinto, sendo falado apenas por algumas comunidades isoladas. Atualmente, o dálmata é considerado uma língua morta, e restam apenas alguns fragmentos de textos e registros que ajudam a preservar o conhecimento sobre essa língua extinta. Tasmaniano. Falada pelo povo aborígene da Tasmânia, na Austrália. A língua tasmaniana se tornou extinta no século XIX, quando o último falante nativo faleceu. Tasmaniano é o nome dado à língua falada pelo povo aborígene da Tasmânia, uma ilha localizada na Austrália. A língua tasmaniana é considerada extinta, pois não há mais falantes nativos vivos e apenas alguns fragmentos e registros da língua foram preservados. Origem. A língua tasmaniana pertence à família linguística isolada, o que significa que não está relacionada com nenhuma outra língua conhecida. Portanto, não existe uma conexão direta com outras línguas aborígenes da Austrália. Revitalização. Embora a língua tasmaniana seja considerada extinta, esforços de revitalização têm sido feitos para reavivar a língua. Alguns grupos e organizações estão trabalhando para reconstruir o tasmaniano com base nos registros linguísticos existentes. Apesar de não ser mais falada como uma língua viva, o tasmaniano desempenha um papel importante na preservação da história e cultura dos povos aborígenes da Tasmânia. Gaélico de Manx era uma língua celta falada na ilha de Man até o século XX. Em 1974, Edwin George, o último falante nativo, faleceu, mas posteriormente houve esforços para revitalizar a língua. O gaélico de Manx, também conhecido como manês, é uma língua celta que foi tradicionalmente falada na ilha de Man, localizada no Mar da Irlanda, entre a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. É uma das línguas celtas insulares, juntamente com o gaélico escocês e o irlandês. O gaélico de Manx tem raízes antigas e remonta ao período medieval. Durante séculos, foi amplamente falado pela população da ilha de Man. No entanto, ao longo dos anos, a língua entrou em declínio devido à pressão da língua inglesa e a outros fatores socioculturais. No final do século XX, o manês foi considerado praticamente extinto, com poucos falantes nativos remanescentes.
No entanto, esforços significativos foram feitos para revitalizar e preservar o gaélico de Manx. Programas de ensino da língua foram estabelecidos, materiais educacionais foram desenvolvidos e houve um ressurgimento de interesse na língua e cultura manesas. Como resultado desses esforços, o número de falantes de manês tem aumentado, embora ainda seja considerado uma língua ameaçada. O gaélico de Manx é uma parte importante da identidade cultural da ilha de Man. Iquito, língua falada pelos índios iquitos da Amazônia peruana, essa língua se tornou praticamente extinta, com apenas alguns idosos falantes remanescentes. A língua iquito é uma língua indígena falada pelo povo iquito na região de Loreto, no Peru. Pertence à família linguística zaparoana e é considerada uma língua isolada dentro dessa família, o que significa que não está diretamente relacionada a nenhuma outra língua conhecida. O iquito é falado por um número relativamente pequeno de pessoas, e a língua enfrenta o risco de extinção. No entanto, esforços estão sendo feitos para revitalizar e preservar o iquito, incluindo programas de ensino da língua, documentação linguística e projetos de fortalecimento cultural. O estudo da língua iquito é importante para preservar a identidade cultural e o conhecimento tradicional do povo iquito. Eyak era uma língua indígena falada no Alasca pelos nativos Eyak. Marie Smith Jones, a última falante nativa, faleceu em 2008. A língua Eyak é uma língua indígena que foi falada pelo povo Eyak na região do Alasca, nos Estados Unidos. É uma língua isolada, o que significa que não está relacionada diretamente a nenhuma outra família linguística conhecida. O Eyak era tradicionalmente falado na área da Baía de Cordova, no Alasca, mas infelizmente, a língua Eyak é considerada extinta, pois não há mais falantes nativos vivos. Carijó era a língua indígena falada pelos povos Guarani na região do Brasil e Paraguai. Atualmente, há apenas um número muito limitado de falantes. A língua Carijó é uma língua indígena da família linguística Tupi-Guarani. Ela era originalmente falada pelos Carijó, um grupo indígena que habitava a região sul do Brasil, especialmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A língua Carijó pertence ao subgrupo Tupi-Guarani meridional e possui algumas variações dialetais. Infelizmente, a língua Carijó é considerada extinta, pois não há mais falantes fluentes vivos. Documentos e registros históricos são as principais fontes para o estudo e a preservação dessa língua. Por hoje é tudo, galera, até o próximo vídeo.